Fala galera, tudo bem? Sou o professor Leonardo Nascimento e vou pedir primeiro, mais uma vez, para você que assistiu os vídeos, para você se inscrever no canal, porque ainda 40% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. Ou seja, você assiste o vídeo, mas você não se inscreveu no canal, então você não vai receber notificação, você não vai saber das novidades dos vídeos, você não vai saber das lives que eu vou fazer aqui pelo canal, então não adianta muito você vir aqui assistir só o vídeo e ir embora. Então, se inscreva no canal, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E hoje eu vou falar para vocês uma coisa que já me pediram muitas vezes, muito tempo, e eu vou falar um pouco para vocês sobre a osteopatia craniana, que a gente usa tanto, que a gente faz nos nossos consultórios, que a gente usa no nosso dia a dia. Mas e aí? Será que a gente tem evidência? Do que a gente tem evidência? Do que a gente não tem evidência da osteopatia craniana? Então, eu separei para vocês um estudo, que esse estudo fala da confiabilidade diagnóstico e a eficácia clínica da osteopatia craniana, e é uma revisão sistemática. Então, para contextualizar isso para vocês, eu vou falar, vou começar falando para vocês que em 2010, tá? No ano de 2010, a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou umas referências para o treinamento em osteopatia, em que considerava a osteopatia craniana como uma importante habilidade osteopática. Então é assim, não existe você falar que você é osteopata, mas você não faz crânio, você não conhece crânio. Não existe isso, porque a Organização Mundial de Saúde fala e afirma, e a Osteopathic International Alliance, a Federação Europeia Científica de Osteopatia, que são associações que regem a osteopatia pelo mundo, dizem que a osteopatia craniana e a osteopatia visceral, aproveitando o gancho, são partes do conhecimento do osteopata. Então, não existe um tratamento de osteopatia estrutural, não existe um tratamento de osteopatia só craniano, como não existe um tratamento de osteopatia só visceral. Quem faz osteopatia faz as três: estrutural, visceral e craniana. E por que a gente divide para fins didáticos e somente isso? A gente divide para facilitar o ensino, mas quando eu vou tratar o meu paciente, eu utilizo as três disciplinas. Então, a Organização Mundial de Saúde, desde 2010, considera a osteopatia craniana como uma habilidade do osteopata. No entanto, as evidências que apoiam a confiabilidade diagnóstica e a eficácia clínica desse tratamento parecem cientificamente muito fracas e inconsistentes ainda. E eu vou mostrar para vocês por quê. A osteopatia craniana ela envolve manipulação direta dos ossos do crânio, que tem uma mobilidade muito pequena, na ordem de micra. E o mecanismo respiratório primário, que é um outro tema muito controverso para se medir, para se encontrar, para trabalhar a estrutura e para melhorar, né, a estrutura e a função de crianças e de adultos. Como é um tema muito controverso, muitos estudos visam estudá-la e entender sua acessibilidade clínica. Então, a gente tem vários estudos, vários autores trabalhando para tentar descobrir quais são os benefícios clínicos dessa osteopatia craniana, como que ela ajuda os pacientes, e também a gente tem estudos que avaliam a confiabilidade diagnóstica. Então, um avaliador faz uma avaliação do crânio, né, verifica qual que é a situação desse crânio, e um segundo avaliador vai lá e reavalia esse crânio. Ou um avaliador A avalia esse crânio e o mesmo avaliador A, depois de um tempo, reavalia esse crânio. O que a gente percebe? Que essa confiabilidade também não está muito bem descrita, também não está muito bem medida, tá bom? Então, nesse estudo que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, a gente fala exatamente disso, tá? Espera aí, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá aqui, ó. Nesse estudo a gente fala da confiabilidade clínica, da confiabilidade diagnóstica, desculpa, e da eficácia clínica da osteopatia craniana, uma revisão sistemática, tá? Foi feito por esse grupo de pesquisadores da Universidade de Genebra, de Grenoble, na França, desculpa, tá? E aí, o que eles fizeram?
eles pesquisaram em várias bases de dados, por exemplo, Medline, Pedro, Osteomed.dr, Cochrane Library e Google Scholar, Journal of American Osteopathic Association, International Journal of Osteopathic Medicine, nos websites. E essas pesquisas foram até o ano até junho de 2016. Então, até junho de 2016, a gente tem toda a literatura de osteopatia craniana nessa revisão. Por isso que, às vezes, é interessante que, se você for pesquisar alguma coisa de crânio, você tem uma revisão atualizada até 2016. Aí, aqui ele fala dos critérios de seleção dos estudos, que eu vou falar um pouco melhor lá na frente. Então, aqui, ó. Aqui o método de busca na literatura, ele usou a palavra reliability, que quer dizer confiabilidade. Então, quando a gente usa a palavra reliability, a gente está buscando qual é a capacidade, qual é a confiabilidade de uma determinada terapia ou de um determinado procedimento. Tá? Então, quantas vezes esse procedimento pode ser repetido, tendo o mesmo resultado. Então, um procedimento que tem uma boa confiabilidade é quando ele tem uma proposta de ser repetido, utilizado de forma repetida, e quando ele é utilizado de forma repetida, ele apresenta exatamente o mesmo resultado. E aí a gente tem uma outra palavra que foi utilizada, que foi eficácia, né? Que é a eficácia desses procedimentos. Então, o que esses procedimentos de osteopatia craniana produzem nos pacientes de efeitos clínicos. Então, qual é a eficácia clínica desses procedimentos? Tá? E aí eu vou mostrar para vocês os resultados disso aí. E aí, como que eles fizeram tudo, como que eles fizeram essa seleção, né, que eu já expliquei para vocês, na busca em base de dados, e aí os critérios de elegibilidade dos estudos. Então, eles elegeram estudos de reliability of diagnosis, então de confiabilidade diagnóstica, foram estudos que foram incluídos nessa revisão, e estudos de eficácia. E lógico, quando a gente fala de estudos de eficácia, a gente tem que falar do Randomized Controlled Trial. Então a gente fala dos ensaios clínicos controlados randomizados, que são os melhores estudos para a gente verificar eficácia clínica de algum tipo de procedimento. Eles também consideraram, tá, estudos crossover, tá? E não consideraram estudos em indivíduos saudáveis. E isso é uma coisa interessante, porque se você quer pesquisar a eficácia clínica de alguma coisa, é óbvio que o indivíduo saudável não vai clinicamente te procurar no consultório. Então, excluir indivíduos saudáveis é um ponto interessante. E um dos grandes problemas que a gente tem na osteopatia hoje é que tem uma porrada de estudo que trabalha com indivíduo saudável. Se você quiser, volta aqui no canal e olha lá um vídeo que eu falo de efeitos do sistema nervoso autonômico. E se eu não me engano, são mais de 20 estudos, e desses 20 estudos eu tenho 17, 18, sei lá, a maioria deles feitos com indivíduos saudáveis. Então, assim, quando você quer testar a eficácia clínica de alguma coisa, não utilize indivíduos saudáveis no procedimento, porque os indivíduos saudáveis dificilmente vão dar resultados importantes nos seus estudos. Então, não adianta utilizar indivíduos saudáveis se você quiser avaliar uma eficácia clínica. Então, está aqui a seleção dos estudos, como eles fizeram a extração dos dados, o risco de viés, como é que foi analisado, tá? Como que eles analisaram esses estudos de confiabilidade. Então, eles utilizaram esse Quarel, né? Que é uma ferramenta de avaliação de estudos de confiabilidade, tá? Esse Quarel que está aqui, ó, deixa eu só dar uma grifada para vocês poderem ver, esse Quarel aqui, que é uma ferramenta de avaliação de estudos de confiabilidade, como se fosse uma escala Pedro para estudos de confiabilidade, tá? E aí eles verificavam qual pontuação dessa escala, os estudos eram de maior relevância ou menor relevância, e aqui a classificação de acordo com o viés. Então, eles utilizavam como baixo risco de viés como low e high risk of bias como alto, ou unclear. Ou unclear é a pior de todas as classificações, porque assim, ele não mencionou nenhum tipo de risco de viés. Então, não ficou claro como é que ele mediu o risco de viés no estudo dele, que às vezes é até pior do que você medir como baixo, tá? Porque demonstra que você publicou um estudo e você não conhece metodologia, não conhece uma ferramenta para medir o risco de viés do seu estudo. Então, entre o low e o high, eu prefiro o low e o high,
do que o unclear. O unclear quer dizer que você nem conseguiu medir, nem utilizou uma ferramenta, e isso é muito ruim metodologicamente para o seu estudo, tá? Aqui a análise estatística dos estudos de confiabilidade, e aí o que a gente tem aqui, ó? Estudos de confiabilidade, ele deu esse organograma aqui, ó. Então, ele encontrou no total 1.280 estudos, numa primeira busca em todas essas bases de dados que eu já descrevi lá anteriormente. Aí ele excluiu 1.266 porque tinha 38 duplicados, ficou com 14 estudos. Então, ele partiu de uma seleção de 1.280, chegou em 14. Desses 14, ele excluiu mais 6, porque não tinha o abstract disponível para ele poder fazer uma avaliação mais criteriosa. Um deles era uma revisão de literatura e um outro tinha um desenho inapropriado para entrar nessa revisão sistemática. E aí eu tenho aqui 8 artigos no total de confiabilidade, nenhum mais foi excluído, e o que a gente percebe é que a gente tinha algum outro estudo que entrou aqui no final, né, como estratégia complementar de busca, porque às vezes quando chega nessa parte da revisão sistemática, a gente pega e pergunta para um especialista. Me fala se todos os artigos de confiabilidade da osteopatia craniana estão aqui. E aí, às vezes, esse especialista fala assim, não, esse aqui eu não conhecia, mas esse aqui vocês não colocaram. Porque mesmo, às vezes, com estratégias de busca muito bem selecionadas, como fez nesse estudo, você não consegue pegar tudo na literatura. Imagina quem não sabe buscar, né? Quem já sabe buscar, utilizando boas ferramentas e utilizando bons critérios, às vezes não acha tudo. Imagina quando você não sabe buscar o tamanho da merda que você encontra para formar a sua opinião clínica, tá? E aí a gente incluiu no total de 9 estudos. E aqui estão esses 9 estudos aqui. Uma das coisas que a gente utiliza, duas ferramentas que a gente utiliza para medir confiabilidade é o índice capa e o ICC. Então, o índice de capa é uma ferramenta que varia de 0 a 1. Eu já falei algumas vezes para vocês disso, mas vou falar de novo. 0, a confiabilidade é nenhuma, e 1, a confiabilidade é de 100%. Só que essa confiabilidade do capa pode ser, inclusive, de resultado negativo. Então, pode ser menos meio, quer dizer o quê? Que ela foi pior do que 0. Então, o resultado foi contrário, em vez de ser nulo, em vez de ser somente diferente. Então, o que acontece? A gente tem uma ferramenta que é o CAPA, que varia de 0 a 1, e tem o ICC, que são outros estudos que utilizam aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem uns estudos que utilizam o CAPA, outros estudos que utilizam o índice de correlação de Pearson, que também pode ser utilizado, mas não é o mais comum, e o ICC, tá? Que é o índice de coeficiente de confiabilidade, que ele vai variar de 0 a 100%. Quer dizer basicamente a mesma coisa, onde 100% é que o indivíduo 1 ou o indivíduo A e o indivíduo B tiveram exatamente a mesma resposta na avaliação. Ou o indivíduo A, em relação ao o outro indivíduo A, teve exatamente a mesma resposta na avaliação. Tá bom? Então, aqui tá, essa tabela é interessante quando vocês pegarem o estudo, olhar bem essa tabela aqui, ó, tem um estudo do UpLedger, que é o mais antigo de todos, e a gente vê estudos mais recentes aqui. O que a gente percebe é que esses estudos não têm, olha lá, uma boa qualidade metodológica, exatamente pelo cegamento dos examinadores, por outros dados dos examinadores também, e o risco de viés, na maioria deles, não foi medido. Tá? Então, você pode perceber que quanto mais pontinhos verdes eu tenho aqui nessa tabela, melhor é a qualidade dos meus estudos. E olha a quantidade de pontinhos verdes que eu tenho aqui. É muito pequena. E o tal desse ponto amarelinho, interrogação, é o tal do unclear que eu falei para vocês. Ou seja, quando a gente mede de risco de viés, olha a merda que a gente tem dos estudos de confiabilidade. E aí a gente tem aqui, quando a gente fala de estudos, aqui é o medido da eficácia clínica. Então, para a eficácia clínica da osteopatia craniana, eu tenho 556 estudos, foram excluídos 524, 71 estavam duplicados, fiquei com 32, desses 32, 17 foram excluídos, um porque não era comparativo, 10 porque não eram comparativos, 3 porque tinham sujeitos saudáveis, 2 porque não tinham humanos e 2 porque não tinha técnicas relevantes para o campo craniano. A gente ficou com 15 estudos de eficácia clínica. Desses 15 estudos de eficácia clínica, a gente teve uma estratégia complementar de busca que adicionou mais 14, e aí o total, a gente ficou com 14 estudos de eficácia clínica. E aí aqui eu tenho a tabela também explicando todos esses estudos, e aí o que a gente percebe é que esses estudos também têm um grande risco de viés. Olha aqui, ó.
o grande risco de viés que esses estudos têm, e a maior parte desse viés é feito por dados não informados, pelo famoso unclear, de novo, tá? Então, o que que a gente pode perceber nisso tudo? A gente pode perceber o seguinte, que a gente tem ensaios clínicos controlados randomizados, estudos observacionais, que mediram a eficácia da osteopatia craniana em humanos, que foram incluídos nessa revisão sistemática. Os critérios de exclusão foram artigos de língua não inglesa, e aí eu já acho um problema. Eu até marquei isso aqui para falar para vocês. Quando a gente fala de osteopatia, às vezes eu tenho coisa boa publicada em francês e tenho coisa boa publicada em alemão. Então, excluir o que não for de língua não inglesa, mesmo afirmando para vocês que a literatura científica é mais de 90% dela publicada em língua inglesa, excluir o que está em francês, excluir o que está em alemão, por exemplo, pode ser uma fonte de erro do estudo. Então, pode ter sido um resultado não tão interessante por causa dessa exclusão. Não acho que ia mudar o resultado final, tá? Pela qualidade metodológica dos estudos. Mas excluir isso em termos de metodologia de pesquisa, eu não acho interessante. Tá? Estudos não relevantes para o campo craniano, estudos com animais, estudos que não havia indicação clara do uso da osteopatia craniana também foram excluídos, e aí eu concordo. Estudos que descreveram o uso da osteopatia craniana com outras modalidades de tratamento e que não realizaram análise de subgrupos também foram excluídos. O presente estudo também não possui critérios quanto ao tipo de doença. Então, o que acontece? Teve estudo que avaliou insônia, que era um sintoma, teve estudo que avaliou algum tipo de condição específica. Então, quando a gente mistura tudo isso, talvez os resultados não sejam tão interessantes. Medidas e resultados sobre dor, sono, qualidade de vida, função motora, função do sistema nervoso autonômico foram incluídas. A qualidade metodológica dos ensaios clínicos foi avaliada utilizando a lista de verificação de Downs e de Black. São listas de avaliação como se fosse uma escala Pedro. Dos 8 estudos que preencheram os critérios de exclusão, 7 foram ensaios controlados randomizados e 1 foi um estudo observacional. Uma gama de técnicas de osteopatia craniana utilizada para o gerenciamento de uma variedade de condições foram identificadas nos estudos incluídos. Os resultados clínicos positivos foram relacionados com a redução de dor, mudança de função do sistema nervoso autonômico e melhora de padrão de sono, principalmente. Então, a osteopatia craniana de eficácia clínica, a gente pode falar do quê? Redução da dor, importante, mudança de função do sistema nervoso autonômico, mudança do ciclo autonômico e melhora de padrão de sono. Tá? O maior problema apresentado foi que as evidências atualmente disponíveis sobre a eficácia clínica da osteopatia craniana é muito heterogênea e insuficiente para a gente ter conclusões definitivas, por causa da qualidade metodológica dos estudos. A gente precisa de estudos com melhor confiabilidade. Devido à qualidade metodológica moderada desses estudos e à escassez de dados disponíveis, é necessária mais pesquisas nessa área. Óbvio. Então, assim, a gente tem alguma relevância clínica da osteopatia craniana, sim, demonstrada em estudos, sim. Porém, isso é muito pequeno ainda para a gente poder afirmar resultados clínicos relevantes de osteopatia craniana. Quando a gente fala de processo diagnóstico, de confiabilidade diagnóstica na osteopatia craniana, esse estudo analisou os estudos que comparam resultados obtidos por pelo menos 2 examinadores, ou pelo mesmo examinador em 2 ocasiões. Porque para ter uma confiabilidade, eu preciso ter exatamente isso. Para estudos, cadê? Em nossa busca eletrônica, eles encontraram aí, está falando aquela revisão, né, de 1.280 estudos. Para os estudos de confiabilidade, a análise nos leva a concluir que os procedimentos diagnósticos utilizados em osteopatia craniana não são confiáveis de muitas maneiras. Primeiro ponto, eu tenho uma mobilidade craniana feita em micra. Micra é a milésima parte de 1 milímetro. Então, se eu quero fazer uma confiabilidade de uma coisa que tem um movimento de micra, eu preciso de muita precisão. O que a gente sabe hoje é o seguinte, a mão humana consegue detectar variação de 10 a 50 micra. Num estudo que foi feito já, a gente conseguiu perceber isso. E alguns estudos que foram feitos com robôs também conseguiram detectar que a mão humana consegue detectar essa diferença de 50 a 100 micra. O que a gente sabe hoje? Que as suturas do crânio se movimentam, por exemplo, a sutura coronal,
ela se movimenta em torno de 67 micra, 70 micra, onde eu tenho uma parte que é a deformidade do osso e uma outra parte que é o movimento sutural, somando 70 micra. Então, quando eu tenho um movimento assim pequeno, fica muito difícil eu conseguir fazer uma ferramenta de confiabilidade se eu não tiver indivíduos treinados para fazer esse estudo. O que a gente percebe também? Existem estudos que mostram que se esse indivíduo se mantiver em treinamento específico para essas sensações, ele consegue ter uma boa confiabilidade e manter essa confiabilidade ao longo de um certo tempo. Isso que é a parte mais importante. Então, os estudos atualmente mostram baixa confiabilidade diagnóstica, e eu estou de acordo com isso. Porém, eu quero que sejam feitos mais estudos com indivíduos mais treinados, com bom treinamento de osteopatia craniana, para a gente ver se é exatamente esse resultado que a gente tem. Porque o que a gente percebe é que os indivíduos com mais experiência clínica em osteopatia craniana ou em osteopatia exclusivamente têm melhor confiabilidade. Indivíduos que fazem mais treinamento têm melhor confiabilidade. Então, esse é o ponto principal que fica aqui, tá? Aí a gente tem o seguinte, a gente utiliza muito a osteopatia craniana na nossa prática clínica, mas o que a gente pode concluir é que a gente tem muito chão pela frente para conseguir comprovar nossa confiabilidade diagnóstica, como eu já falei para vocês, mas alguns estudos já demonstram que alterações de mobilidade dos ossos cranianos se relaciona, por exemplo, com um problema como otite e sinusite. Então, a gente sabe que uma alteração da mobilidade dos ossos do crânio pode provocar, por exemplo, alterações de oxigenação em algumas partes do cérebro. Tem um estudo, tem um vídeo aqui também que eu falo, osteopatia na revista Nature. O que a gente vê? Que depois de um tratamento osteopático, eu tenho alteração de oxigenação de algumas áreas do cérebro. E talvez seja esse uma das explicações que a gente tem para a osteopatia atuar muito em pacientes com dor, especialmente com dor crônica. Porque a gente sabe que a dor é uma alteração sensitiva do cérebro, tá? E a gente também precisa de mais estudos falando de maneira significativa, de maneira importante, sobre a confiabilidade diagnóstica e a eficácia clínica. Mas, nessa revisão sistemática, vocês conseguem perceber que tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente entender, e a osteopatia, mais uma vez, é uma coisa recente. Eu acho que vale a pena a gente investir nessas pesquisas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e ajude a esse conteúdo chegar a mais pessoas. Beleza? Valeu, galera. Beijo e até a próxima.